O filme do David Lynch, de 2014, o Ele Está de Volta, coloca aí uma coisa surreal. Hitler renasce no bunker de Berlim. Pleno 2014, 70 anos depois da sua morte, ele nos dá a graça de retornar ao nosso tempo. Então o filme começa meio que como uma brincadeira e, na verdade, uma sátira extremamente intensa, e depois a gente vai descobrir que a sátira não é uma sátira tão somente sobre Hitler, mas é uma sátira sobre o nosso tempo, sobre a nossa contemporaneidade, sobre as nossas formas de entender o mundo, de entender política e as nossas legitimações no mundo da mídia. Então, para falar primeiro da questão do racismo, da xenofobia, eu queria lembrar que o Ele Está de Volta comete o mesmo equívoco que uma série de reflexões históricas cometem acerca do Hitler, que é colocá-lo como um agente principal daquele movimento segregacionista que a gente viu crescer e tomar corpo no século XX. Eu, particularmente, não sou muito afeito nem às construções dos heróis e nem às dos vilões. Eu acho que isso não consegue contribuir para um entendimento melhor da história. E o século XX, ele foi especialista nisso, em atribuir a Hitler uma vilania pela segregação social, pela perseguição de certos grupos, quando, na verdade, o Hitler não foi mais do que um ator social histórico que estava apenas levando à frente um modelo intelectual proposto não propriamente pela Alemanha, mas pela Europa, que depois ganhou ares do mundo. Eu estou me referindo aqui particularmente à construção ou às construções intelectuais lá do imperialismo do século XIX. Naquele momento em que as grandes nações, as nações desenvolvidas, industrializadas, elas se meteram a neocolonizar o mundo, sobretudo a África e a Ásia. Então, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Estados Unidos, para colonizar o Zaire, para colonizar a África do Sul, a Índia, o Vietnã e tantos outros países, esses países tiveram que construir todo um ideário de supremacia de suas culturas. E essa construção foi uma construção extremamente arraigada em vários valores de sociedade. Eu começaria a falar aqui da construção acadêmica mesmo. Nós tivemos uma construção acadêmica por via da biologia, por via da história, da sociologia, da antropologia, que afirmavam a superioridade racial branca. Então a gente vai ver ser construídos nesse momento conceitos como de supremacia racial, eugenia, o darwinismo social. E esses conceitos são construídos não especialmente por intelectuais alemães, muito pelo contrário. A gente vai ver o Spencer, que é inglês, Gobineau, um francês, o Lombroso, Cesare Lombroso, italiano. Por outro lado, no século XX, a gente viu que essa construção acadêmica ela acabou entrando para o fazer cultural. E a gente chega hoje no século XXI com uma resistência imensa desse pensamento construído em torno da racialidade, fazendo construções muito fortes ainda no século XXI. E o que está acontecendo na Europa, e que é demonstrado lá no Ele Está de Volta, está extremamente ligado a isso. E esse é um trunfo do filme do David Lynch. Demonstrar como que a xenofobia, o racismo, o preconceito da forma mais arraigada, ele está ainda por dentro do pensamento comezinho, do fazer diário. E aí a sacada do filme é colocar um Hitler que vai passeando pela Europa e perguntando às pessoas comuns quais são os problemas da Alemanha, e aí as pessoas se sentem muito à vontade para demonstrar, olha, o problema é emprego. Mas por que o problema é emprego? É emprego porque os estrangeiros estão no lugar. E aí facilmente aquela avaliação de que o estrangeiro está no lugar começa a aparecer a avaliação de que o estrangeiro de verdade é aquele que não é branco. Então são os muçulmanos, são os africanos, são os latinos que estão nesses lugares e estão cada vez mais malquistos pelos alemães. Malquistos pelos alemães lá no filme Ele Está de Volta, mas a gente vai começar a pensar e entender
pelas mudanças do mundo atual, que isso não é só na Alemanha, há um movimento no mundo inteiro em que a gente observa um recrudescimento do racismo. A outra abordagem diz respeito à legitimidade política pela via dos agentes de mídia. E aí eu acionaria aqui um pouco também de Max Weber, quando ele diz que, apesar da gente poder ter uma certa racionalidade para imaginar o que figuras que ocupam o poder precisam ter enquanto atributos para estar no lugar, mas o Max Weber também lembra, existe um atributo principal, é carisma. E carisma é algo que foge um pouco à lógica cartesiana. O Ele Está de Volta demonstra claramente isso. Como que o Hitler, uma figura que em 2014, ela era aparentemente refratária ao mundo democrático da Alemanha de 2014. Mas o Hitler aparece, algumas figuras o filmam e colocam na rede social, e aí a internet, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, aquilo vai viralizando muito rapidamente e as pessoas se sentem à vontade em reproduzir as ideias do Hitler. E a gente não pode dizer aqui no primeiro momento se irrefletidamente ou não, porque no primeiro momento o que se quer é apresentar a novidade do Hitler que está voltando. O Hitler que está voltando, ainda que seja entendido como um ator, mas é um ator muito bom, que consegue trazer à tona a personagem histórica. E a gente nota como que os agentes de mídia, eles participam do jogo. Eles refratam no momento. No outro momento eles abraçam quando percebem que o ibope do Hitler está lá em cima e os agentes de mídia se apropriam. Em todo momento os agentes de mídia eles estão negociando aí com popularidade, poder e retorno financeiro. Bem, então cá, no Ele Está de Volta, a comunicação social ela é retomada a esse lugar da construção de poder e nos demonstra quão frágil a democracia pode ser frente a coisas como uma instabilidade econômica, uma dubiedade jurídica ou mesmo o bel prazer das comunicações miúdas que acabam retomando e atribuindo a figuras valores que pouco tempo eram rechaçados e começam a ser retomados de novo. E aí, de novo, não tem como a gente não fazer a referência do Brasil, né? O Brasil passou por um processo de transformação política extremamente intenso, em que a gente viu um circo midiático, jurídico, político ser montado, que destituiu da presidência uma presidenta sob argumentos jurídicos que eram insuficientes, para não dizer espúrios, e 6 meses depois a gente percebe como que aquela arquitetura que a demoveu do poder, ela não foi uma arquitetura jurídica ou em qualquer relação com a democracia. O que decidiu por sua retirada do poder foi necessariamente uma posição política. Uma posição política dos deputados, dos senadores que a regimentaram ali naquele momento contra ela e contra o que ela representava. Mas também uma leniência ou conveniência ou cumplicidade mesmo do Supremo Tribunal, dos promotores de justiça, da rede jurídica, por assim dizer, como um conjunto, e, mais claramente, do circo midiático que foi montado em torno. O circo midiático ele atuava, às vezes de maneira sensacionalista, às vezes de maneira violenta e às vezes de maneira sutil. E é nessa sutileza que o circo midiático ele se constrói, ele avança, ele desmonta poderes estabelecidos, como ele estabelece novas relações de poderes. Mesmo sobre a flâmula da democracia, os agentes de mídia conseguem fazer a retomada do poder, velhas raposas políticas, como a gente vê o cenário posto agora. Então, de modo geral, o filme nos permite, ele nos brinda com essa pergunta maravilhosa. Então, o filme pergunta, há lugar para o Hitler de volta? Eu vou substituir agora o Hitler para há lugar de volta para o nacionalismo extremista, para o totalitarismo, e para um pensamento, e vou recorrer aqui à fala do Bob Marley, um pensamento que indica que há uma filosofia que indica que há um modelo superior de humanidade e um modelo inferior. Um modelo em que diz que há cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. Então, esse mundo contemporâneo
ele voltou para trás da história esses lugares ou ele ainda pode ressemantizar o tempo inteiro? Bem, é claro que eu não pretendo responder a pergunta, mas atento para a curiosidade dos últimos tempos. Se por um momento a gente pode avaliar que o conservadorismo ele recrudesce e toma lugares de poder no mundo inteiro, inclusive no Brasil, também a gente não pode negar que esse conservadorismo ele sempre existiu, sempre esteve. O que possivelmente a gente tem agora é que esse conservadorismo está tendo uma refração aos avanços que a gente teve nas últimas décadas. Então, vamos avançar e retransformar isso, ressemantizar? Ou o quê? Eis a questão.